something that has helped me incredibly in my life. It's something that without it, I wouldn't be where I am. Aos 18 anos, a filha de Tom Cruise fez manchetes ao confirmar o que muitos especulavam há anos. Com sua atitude ousada, ela não só está saindo da sombra de seu famoso pai, mas também lançando luz sobre rumores antigos. O que essa revelação significa para seu futuro e para o legado da família Cruise? Descubra a história que está cativando fãs e redefinindo a próxima geração da realeza de Hollywood. Tom Cruise, cujo nome completo é Thomas Cruise Mapother IV, é um ator e produtor premiado dos Estados Unidos. Ele começou a atuar no início dos anos 1980 e, em pouco tempo, se tornou um dos atores mais requisitados e versáteis da época. Desde seu primeiro filme, Risky Business, até seu mais recente sucesso, Top Gun, Tom Cruise interpretou alguns dos personagens mais memoráveis da história do cinema. Ele nunca permitiu o uso de dublês em suas cenas de ação, e seu carisma nas telas o tornou uma lenda. Além das conquistas em sua vida profissional, Tom Cruise também tem sido manchete por sua vida pessoal. Seus casamentos com Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes foram mais expostos ao público do que sua carreira de ator. Esses relacionamentos foram muito comentados e surgiram rumores e especulações sobre sua vida pessoal. Sua ligação com a Igreja da Cientologia, a qual ele tem dado apoio financeiro e defendido publicamente, também molda sua imagem pública, sendo motivo de controvérsias. A vida familiar continua a fazer parte da vida de Cruise, que mantém uma relação pública constante. Seus filhos, incluindo sua filha, costumam estar sob os holofotes, e suas vidas frequentemente são expostas devido à fama do pai. Os familiares de Cruise também recebem a atenção da mídia, aumentando ainda mais o foco do público sobre eles. Suri Cruise é filha de Tom Cruise. Ela nasceu em 18 de abril de 2006. Desde criança, Suri está na mídia devido à sua origem e ao estilo de vida de seus pais. Seu nascimento foi notícia e, desde então, ela vive sob os olhos do público. Suri era frequentemente fotografada com seus pais, e a mídia sempre estava ansiosa para capturá-la em qualquer atividade. No entanto, Tom e Kate fizeram o possível para que a menina tivesse uma vida o mais normal possível, mantendo-se fora do foco das câmeras tanto quanto possível. Eles eram vistos juntos em atividades cotidianas, como ir às compras ou participar de eventos de caridade, o que permitia ao público um vislumbre de sua vida familiar. Na adolescência, Suri continuou a ser alvo de atenção, e as pessoas começaram a especular sobre sua vida pessoal e seu futuro. Muitos acompanharam sua participação em atividades educacionais e sociais. Essa exposição, devido à fama de seus pais e ao interesse constante da mídia, fez dela uma figura de grande interesse público. A partir desta introdução, o autor prossegue com a confirmação de rumores antigos e os impactos que isso trouxe para Suri e sua famosa família. O mesmo aconteceu com Suri Cruise, com rumores circulando desde sua infância. Isso ocorre porque ela cresceu como filha de um dos atores mais famosos de Hollywood. Esses rumores podem ser atribuídos ao interesse público gerado pelo casamento e posterior divórcio de seus pais. Lembra-se vividamente que, quando Tom Cruise e Katie Holmes foram abençoados com uma filha, Suri, em 2006, a mídia ficou empolvorosa. Sendo filha de um casal tão famoso, Suri sempre foi foco de atenção e alvo de fofocas. A situação não foi ajudada pelo fato de o casal estar envolvido com a Cientologia e pela separação amplamente divulgada em 2012. O primeiro rumor que surgiu dizia respeito ao tipo de vida que Suri levaria e à educação que ela receberia. Por ser filha de duas personalidades proeminentes e ricas, havia muito o que se especular sobre sua rotina diária. Fotógrafos continuaram a registrar momentos de Suri, e o interesse do público sobre como ela estava sendo criada nunca cessou. Até mesmo aspectos básicos de sua vida, como sua educação, seus pais e seu estilo de se vestir, viraram tópicos de discussão. Além disso, o envolvimento de Tom Cruise com a Cientologia gerou ainda mais controvérsias. Sempre houve rumores sobre se Suri estava sendo criada de acordo com as regras da Igreja da Cientologia e como isso a afetaria. Essas especulações foram incentivadas pelo fato de o casal ter apoiado a Igreja e algumas de suas ações extremas. Ao longo dos anos, surgiram vários rumores importantes, todos contribuindo para a criação da imagem de Suri Cruise. Especulava-se que ela não falava com seu pai há algum tempo.
Após a separação de Tom Cruise e Katie Holmes, houve rumores de que a jovem tinha uma relação difícil com o pai. Alguns tabloides afirmavam que Cruise estava alienado da filha devido ao seu comprometimento com a cientologia, embora houvesse poucas evidências disso. Esses rumores se baseavam em raros avistamentos de Cruise com Suri, e especulações sobre sua participação na vida dela eram documentadas em clipes ocasionais na mídia. O segundo grande boato era sobre a educação de Suri. Como filha de uma família privilegiada, algumas pessoas questionavam sua educação, onde ela estudava e como isso era organizado. Enquanto algumas fontes diziam que ela estava matriculada nas melhores escolas particulares, outras sugeriam que ela era educada em casa por tutores particulares. Alguns desses rumores eram infundados, mas contribuíram para esta ideia de que Suri teve uma infância de luxo. Ela também foi alvo de fofocas, principalmente sobre sua vida pessoal e relacionamentos. Com o passar dos anos, surgiram rumores sobre sua vida social e relações com amigos. Havia fofocas sobre seus namoros, atividades sociais e até sobre seu envolvimento em diferentes atividades. A mídia sempre esteve interessada em seu crescimento, o que levou ao sensacionalismo e à especulação. Além disso, sempre houve boatos sobre o estilo de vida de Suri e o modo como ela se vestia. Essas controvérsias vinham de fotos em que ela aparecia vestindo roupas de grife, e as pessoas se perguntavam se a família dela estava envolvida em seu estilo ou se ela própria estava ligada ao mundo da moda. Esses rumores eram muitas vezes associados ao fato de que ela parecia diferente das outras crianças de sua idade, o que apenas aumentava o interesse do público. Assim, os rumores sobre Suri Cruise permaneceram por muito tempo, até que ao completar 18 anos, ela decidiu dar uma entrevista. Era como se todos estivessem esperando esse grande momento, e quando aconteceu, foi realmente grandioso. A entrevista teve grande repercussão e a mídia explorou cada detalhe. Suri aproveitou essa oportunidade para esclarecer algumas coisas que circulavam há anos. O maior deles era sobre sua conexão com o pai, Tom Cruise. Especulava-se há muito tempo que o relacionamento entre eles não era bom, especialmente após a separação de Tom e Katie Holmes. Suri afirmou na entrevista que, embora o casal tivesse problemas no casamento, a situação não era tão ruim quanto algumas pessoas retratavam. Ela descreveu os encontros com o pai de maneira mais detalhada do que a mídia havia mostrado, e isso não era segredo. Outro grande tema foi a cientologia. Houve muito debate sobre se Suri estava envolvida com a Igreja da Cientologia, devido aos seus pais. Durante a entrevista, Suri foi questionada sobre a cientologia, e ela afirmou que fez parte disso na infância, mas que atualmente não é cientologista. Isso foi revelador, especialmente considerando os muitos rumores sobre sua relação com a igreja. Suri também abordou os rumores sobre sua educação e estilo de vida. Algumas pessoas se perguntavam se ela vivia a vida dos ricos e famosos ou se frequentava uma escola sofisticada. Ela disse que estudou em escolas prestigiadas e participou de várias atividades, mas destacou que sua vida não era apenas glamour. Esse foi um momento refrescante, pois deu uma visão mais realista de suas experiências. A entrevista, portanto, foi um ponto de virada, dando a Suri a oportunidade de responder pessoalmente a essas questões. Ela deixou claro que queria ir além das fofocas e contar sua própria história. A partir da entrevista, Suri mudou significativamente a percepção das pessoas sobre ela. Antes disso, sua vida era repleta de fofocas e suposições da mídia. Mas ao contar seu lado da história, o cenário mudou. Primeiramente, suas palavras sobre sua experiência com Tom Cruise abriram uma nova página na percepção dos fãs. A mídia retratava os dois como tendo uma relação muito complicada, mas, segundo Suri, as coisas não eram tão simples quanto a mídia mostrava. Esse novo ponto de vista fez com que tanto Suri quanto Tom se tornassem personagens mais realistas, mudando a narrativa de alienação para algo mais emocionalmente carregado. O público finalmente começou a ver Suri de uma maneira diferente e a entender que ela não estava mentindo e que sua família não era perfeita. Houve também a questão da cientologia. Embora a mídia tenha pintado uma imagem distorcida de sua relação com a igreja, a declaração de Suri foi muito útil para esclarecer os fatos. Ao dizer que não é mais cientologista, ela conseguiu acabar com esses rumores e permitir que as pessoas a vissem por quem ela realmente é, sem o filtro da religião de seus pais. As revelações sobre sua educação e estilo de vida também mudaram a percepção do público. Enquanto a mídia pintava a vida de Suri como glamourosa, a conversa dela foi muito mais realista. Desta vez, foi um prazer ouvir suas histórias reais, em vez das versões exageradas que circulavam antes.
Assim, pode-se afirmar que a decisão de Suri Cruise de confirmar os rumores sobre sua vida teve um grande impacto pessoal. Em primeiro lugar, isso permitiu que ela retomasse o controle sobre sua própria narrativa. A maior parte das informações foram distorcidas ou exageradas pela mídia durante muitos anos, e sua vida se tornou de interesse público. Ao abordar os rumores, Suri pôde contar seu lado da história e, assim, ao menos, recuperar algum nível de poder sobre a situação. Essa confirmação deve ter sido muito libertadora para Suri emocionalmente. É realmente difícil permanecer no domínio público, e pode ser um pesadelo ter que enfrentar histórias falsas e suposições todos os dias. Portanto, Suri conseguiu aliviar-se de parte da pressão e da má interpretação que estavam associadas a ela. Foi uma maneira de limpar seu nome e começar um novo capítulo em sua vida nos seus próprios termos. Além disso, Suri pode ter ganhado algo com a exposição de sua relação com seu pai e seu envolvimento anterior na cientologia, pois isso pode contribuir para consertar sua relação desgastada com o pai e sua antiga associação com a cientologia. É possível que, ao trazer tais aspectos de sua vida ao público, ela tenha conseguido resolver esses problemas nos bastidores. Esse tipo de abertura pode, por vezes, ser útil para melhorar a comunicação interpessoal e, em outras ocasiões, ajudar a melhorar as relações entre familiares e amigos. No campo profissional, a confirmação dos rumores por Suri abriu novas possibilidades, bem como algumas ameaças. Em primeiro lugar, sua entrevista a fez parecer mais humana e realista. Essa nova autenticidade pode ser útil se ela desejar se engajar mais deliberadamente na esfera pública, seja na mídia, palestras ou outras atividades relacionadas à carreira. Suri tem sido muito honesta na maneira como se apresentou ao público, e isso pode ser muito vantajoso para ela no mercado de trabalho no futuro. No entanto, também há algumas desvantagens ligadas a essa confirmação. O aumento na cobertura da mídia que se seguiu à entrevista pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Isso a colocou no centro das atenções, e por isso, ela continuará sendo relevante no domínio público. Isso pode fazer dela um objeto de maior foco em relação às suas escolhas e comportamentos futuros, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Além das consequências pessoais, o futuro profissional de Suri também pode ser impactado pelas percepções que foram criadas durante a entrevista. Se ela optar por permanecer na indústria do entretenimento ou em qualquer outra área onde as pessoas tenham acesso a ela, terá que encontrar maneiras de usar sua fama a seu favor, ao mesmo tempo em que lida com as expectativas do público sobre ela. Será muito importante observar como ela vai equilibrar essas duas responsabilidades para moldar sua carreira. Não demorou para que a mídia respondesse à confirmação dos rumores por parte de Suri Cruise. Os jornalistas de entretenimento não perderam a oportunidade de analisar e discutir todos os aspectos da entrevista. As manchetes dos diferentes meios de comunicação destacaram os aspectos mais sensacionais da história, que foram os pontos mais chocantes de suas revelações. Isso se deve ao fato de que a sociedade sempre teve um fascínio pela vida das celebridades e de suas famílias, e há sempre uma lista interminável de coisas que as pessoas querem saber sobre suas vidas. Alguns veículos de comunicação elogiaram Suri por sua franqueza e por responder às perguntas de forma direta. Essas matérias costumavam se concentrar em sua maturidade e na coragem necessária para se expor em tal nível. Por outro lado, algumas respostas da mídia foram negativas. Alguns críticos questionavam o momento e o motivo pelo qual ela decidiu se abrir. Essa divisão nas interpretações da mídia prova que sempre há uma visão em preto e branco sobre qualquer figura, dependendo de suas ações e das histórias relacionadas a ela. O interesse do público pela entrevista com Suri foi marcado por simpatia e curiosidade. Algumas pessoas ficaram impressionadas com sua sinceridade, dizendo que era a primeira vez que ela falava a verdade sobre sua vida. Essa recepção positiva era evidente nos comentários que ela recebia nas redes sociais e nos fóruns, onde pessoas a incentivavam e agradeciam por sua transparência. No entanto, havia aqueles que não acreditavam nela ou ainda buscavam o lado mais escandaloso de sua vida. Alguns membros do público focaram nos aspectos mais sensacionalistas da entrevista, preferindo se prender ao lado fofoqueiro, em vez de analisar a informação prática que ela revelou. Suri Cruise não é a única filha de celebridades que cresceu sob os holofotes. Existem muitos outros filhos que passaram pela mesma situação. Podemos pensar, por exemplo, nos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt, ou da família Beckham.
Ambas as famílias estão no domínio público, e suas vidas, muitas vezes diante das câmeras, despertam interesse na mídia, especialmente na imprensa sensacionalista. Assim como Suri, os filhos de famílias de alto perfil estão sujeitos a rumores e especulações sobre suas vidas, relacionamentos e criação. No entanto, o caso de Suri é peculiar neste aspecto, pois seus pais estão envolvidos com a cientologia e por conta do conhecido divórcio de seus pais. Isso criou um ambiente diferente que caracterizou a cobertura da mídia sobre ela. Apesar dessas diferenças, o tema predominante permanece o mesmo. Filhos de celebridades sempre enfrentam o dilema de como a curiosidade do público e da mídia impacta suas vidas. A confirmação de Suri Cruise sobre os rumores de longa data também levanta outras questões culturais. Na sociedade moderna, onde a mídia é central, as vidas das celebridades e o jornalismo sensacionalista caracterizam uma cultura que cada vez mais apaga a linha entre os domínios privado e público, tornando a vida das pessoas uma mercadoria de entretenimento, especialmente se forem da alta sociedade. A história de Suri também ilustra como a cultura da celebridade afeta a saúde e a percepção das pessoas. O desejo de se conformar ou de romper com certos paradigmas é enorme, não apenas na forma como as celebridades gerenciam sua imagem, mas também nas relações com outras pessoas, sob o olhar da mídia e do público. À medida que a filha de Tom Cruise entra no centro das atenções, a verdade por trás dos rumores é finalmente revelada. Para mais atualizações exclusivas, clique no vídeo que aparece na tela e não se esqueça de curtir e se inscrever.